sobre a quilo esportiva. Então, tanto atletas de alto nível quanto atletas amadores buscam na quiropraxia esportiva minimizar falhas e alterações na biomecânica. Então aqui eu coloquei uma foto bem comum, né, que a gente encontra na internet quando fala-se de quiropraxia esportiva, onde eu tenho ícones do esporte americano que utilizam, são como se fossem os garotos propaganda da quiropraxia esportiva. Por exemplo, eu vou ter o Tiger Woods, que utiliza a quiropraxia desde quando ele era criança, tá? Ele tem o costume de estar fazendo a quiropraxia para melhorar o gesto esportivo dele. Ou no caso do Arnold Schwarzenegger, que utilizava da quiropraxia para a melhora da simetria dos movimentos para apresentação. Então a quiropraxia ela vai desde o tratamento do atleta, né, do lesão, até a parte que é o principal, que é a prevenção dessas lesões, tá bom? Então, a quiropraxia tem ganho espaço na equipe médica dos grandes clubes esportivos do mundo. Então, hoje a gente escuta se falar muito dessa parte, né? Ela começou, né, a quiropraxia esportiva começou em 1980, lá nos Estados Unidos, onde a primeira equipe olímpica foi nas Olimpíadas de Inverno. Após esse período, em 1986, foi quando foi criada a Federação Internacional de Quiropraxia Esportiva, que é a federação que regulamenta a parte esportiva mundial da quiropraxia, a especialidade. E nos 2 últimos Jogos Olímpicos, os Estados Unidos incluiu no seu time 5 médicos e 1 quiropraxista. Então, ele passou a ter mais quiropraxistas dentro do seu time esportivo. Por quê? Porque ele começou a ver que o quiropraxista, ele vamos falar assim, em termos de custo, é mais barato você manter um quiropraxista trabalhando no seu time esportivo do que o tempo que o atleta vai ficar fora, né? Então você consegue prevenir e minimizar possíveis lesões. Poxa, mas como? Lesão muscular? Não, lesão muscular do jogo eu não tenho como falar para você que eu vou conseguir diminuir, mas eu consigo, por exemplo, detectar disfunções articulares que podem vir a gerar alterações futuras, tá? A gente tem um caso na seleção brasileira, foi o Dante, eu não lembro o nome daquele jogador de futebol da última Olimpíada, que teve que parar de jogar durante o jogo por uma dor na coluna. Ele já estava sentindo um desconforto e durante o jogo ficou com dor. E se a gente tivesse um quiropraxista esportivo trabalhando naquele momento com ele, com certeza a gente conseguiria estar minimizando a lesão dele, ter tratado antes dessa lesão, e a partir daquele momento ele poderia ter ajudado a gente na seleção, embora acho que não teria feito muita coisa na parte de resultado, mas com certeza durante o jogo teria ajudado bastante, né? Porque cada jogador titular que sai acaba atrapalhando, né, o elenco como um todo. E nas Olimpíadas de Atlanta, a maior parte dos times olímpicos internacionais já possuíam um quiropraxista no seu time. Então ela popularizou num tempo muito pequeno, né? E no Brasil, né, as Olimpíadas do Brasil, além das várias delegações já possuírem na sua comissão técnica de 1 a 2 quiropraxistas, foi montado um centro de reabilitação física no Rio de Janeiro para uso exclusivo dos atletas olímpicos, tá? E lá nós tivemos, de todos os serviços, o mais utilizado, segundo os responsáveis pelo centro de reabilitação, foi o setor de fisioterapia quiropráxica. Então a gente conseguiu estar colocando nas Olimpíadas um fisioterapeuta especialista em quiropraxia para estar atendendo diretamente os atletas durante os 20 dias de jogos que nós tivemos. Então, com mais de 30 atendimentos ao dia durante os 10 dias dos Jogos Olímpicos e 10 dias dos Jogos Paralímpicos. Por quê? Porque a ação do quiropraxista esportivo, ela é muito rápida.
Eu acredito que alguns que já estão aqui chegaram a passar um pouquinho ali no stand que nós montamos e sentiram que o alívio da dor, a correção da disfunção é uma coisa rápida, né? E isso faz com que nós tenhamos uma maior possibilidade de melhora com menor tempo de afastamento, e principalmente, ou então nem afasta. Ele acabou de treinar, sentiu um desconforto, foi lá, ajustou, vai descansar e o corpo recupera como um todo, sem precisar usar remédio e assim por diante. Então, competições profissionais de futebol, golfe, surf, voleibol, jiu-jitsu, fisiculturismo têm inserido o fisioterapeuta quiropraxista no acompanhamento dos seus atletas. E na Europa, a manipulação da coluna vertebral e de extremidades é relatada como essencial nos treinamentos e competições. Então, isso é uma cultura que vem sendo mundial. Tá? A maioria dos programas de esportes individuais ou coletivos nos Estados Unidos, que é a terra da quiropraxia, né? Como o Dr. Pablo disse anteriormente, foi onde foi criada a técnica, acrescentou os cuidados quiropráticos nas estratégias de prevenção e recuperação das lesões esportivas. E atualmente a quiropraxia faz parte de uma ampla organização da medicina esportiva nas Olimpíadas, esportes acadêmicos, profissionais, escolares e clubes de jovens esportistas. Uma variedade de problemas neuromusculoesqueléticos acometem o atleta, sendo que essas disfunções não incluem somente a coluna vertebral e as articulações do ombro e joelho, mas também tecidos moles como músculos, fáscias, tendões e ligamentos. Os objetivos, normalmente, redução das disfunções biomecânicas através de ajustes articulares, bem como a liberação de tecidos moles, é o foco central do quiropraxia esportiva, permitindo a saudável função do sistema neuromusculoesquelético e prevenindo outras lesões. Então, o quiropraxista ele não só estala, né? Ele não só faz ajuste articular. Dentro da quiropraxia, nós temos outros tipos de técnicas utilizadas para estar melhorando a função e a performance esportiva. Por exemplo, nós temos técnicas de imobilização tecidual, que é o Preston, ou popularmente no Brasil chamado diástema, onde nós usamos peças metálicas para diminuir disfunções e aderências musculares. Usamos também, como disse o Dr. Pedro, técnicas de ajuste através de equipamentos como o TAI, né? Aquela pistolinha que vocês viram está sendo usada, ou mesmo através de pressões, dígito-pressões específicas na região de cada organismo, de cada função, membro que esteja alterado. O tratamento de atletas amadores profissionais segue normalmente 3 objetivos, que é o aumento da performance através do ganho de mobilidade das articulações e dos músculos, a reabilitação das lesões e, principalmente, prevenção dessas lesões. Então, as principais modalidades, eu vou falar um pouquinho agora daquilo que é a minha vivência clínica, tá bom? Eu sou do interior do estado de São Paulo e eu vou falar um pouquinho do que cada uma das modalidades, quais são as principais lesões que eu pego no meu dia a dia. Então, no Muay Thai, normalmente é cervical, ombro, cotovelo e torácica, principalmente por conta da postura, né? Que eles ficam para treino, na parte de cervical e torácica, porque você projeta a cabeça, né? Encolhe os ombros e a testa fica mais à frente para não receber golpe no queixo. Ombro e cotovelo por conta de movimento, tá? Quadril, por mais que eles usem bastante chute, a incidência é menor, é mais impacto de ombro mesmo, tá? No caso do CrossFit, embora todo mundo ache que o CrossFit seja extremamente lesivo, não é, tudo vai depender da carga e da maneira como o seu paciente trabalha. Tem pessoas que vai chegar, onde eu tenho muito problema é assim, o paciente chegou e foi treinar com o amigo. O amigo está treinando faz 6 meses. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai começar, o amigo está fazendo com 30 quilos de cada lado. Ele vai começar com
soca barro, ele vai querer colocar os 30. Ele vai querer fazer igual. É aonde machuca. Ou então, por exemplo, eu tenho um paciente, atendi ele a última vez faz umas 15, acho que um pouco mais de 15 dias. E esse paciente chegou para mim com uma dor lombar. O que aconteceu? Ele falou que ele estava fazendo o circuito dele, né? E durante esse circuito, no primeiro exercício, ele foi fazer um levantamento terra, ele sentiu a coluna estalar. Aí eu falei para ele, aí você parou? Ele falou, não, terminei a série. Vai ficar machucado? Vai. Entendeu? Então tudo depende da maneira como ele faz. Será que foi aquele mau jeitozinho? Se ele tivesse parado, será que ele teria travado ou sentido alguma coisa? Então tudo vai depender. Mas mesmo assim, no CrossFit o que eu tenho muito é ombro, por conta ombro e punho, por conta dos movimentos, por conta dos exercícios, tá? Cotovelo, mesma coisa. Lombar e quadril. Por quê? Por causa da alta série de carga que eles acabam sobrecarregando, recebendo. Pode ver que joelho é uma coisa, joelho, tornozelo não tem tanto, né? É mais aquelas articulações que recebem mais movimento, alta série de movimento, por exemplo, punho, né? Na barra, ou então nas argolas que eles utilizam, que eles vão ter maior desconforto. No caso do ciclismo, quadril, lombar, cervical e joelho. O joelho normalmente tem a ver mais com o movimento. Muitas vezes o paciente não faz aquele que a gente chama bike fit, né? E às vezes ele pedala de uma maneira correta, incorreta, errada, durante altas quilometragens. E isso, com o tempo, vai gerando alterações. Então o joelho normalmente tem a ver com a diferença como eles colocam durante a passada, durante o ciclo da pedalada deles. Quadril e lombar, por conta também, junto com o joelho, dessa mobilidade, ajuste de quadril, de selim, né? E cervical, mais a parte postural. Tá? No caso do beach tênis, que eu tenho atendido bastante, eu tenho uma equipe muito forte lá na minha cidade do beach tênis, que vem competindo no circuito nacional. E o tênis também, normalmente ombro, cotovelo e joelho. Joelho por conta de jogar na areia, então de vez em quando tem umas alterações e subluxações no joelho, tá? Aquele famoso pisada em falso, né? E aqui no MMA, essa aqui é uma atleta que eu acompanho, ela é do UFC, e no caso dela a gente faz todo um trabalho de reabilitação e prevenção de lesão, por conta da alta carga de soco, chute, muita queda que eles treinam, né? Então tem um dia que eles só vão treinar o grappling, tem dia que eles vão treinar só soco, e às vezes ela vem bem dolorida, machucada. E o trabalho que nós fazemos, ela, por exemplo, ela tem uma hérnia cervical, só que o que menos incomoda ela é o pescoço. De vez em quando ela sente o quê? Uma rigidez articular, mas só. A maioria das dores que ela sente é devido ao esporte mesmo. E o trabalho que é feito no caso dela é um trabalho preventivo, onde a gente vai sempre estar avaliando todas as articulações e corrigindo disfunções antes que possa estar atrapalhando ela. Esse é o principal trabalho. Então, na verdade, o meu trabalho em relação a ela é manter ela lutando. Dessa forma, ela vai ficar, a possibilidade de lesão e perder contrato é muito menor. Até agora, de quase 5 lutas que ela fez no UFC, só teve uma lesão que ela não pôde estar cumprindo, porque vira e mexe comum um atleta remarcar luta, né, por conta de lesão. No caso dela, apenas uma, por conta do punho, que ela acabou machucando num soco que ela deu errado. Aí ela acabou machucando e ficou sem fazer uma das lutas, que seria agora no começo do ano, e agora ela volta a lutar mês que vem. O trabalho que a gente está fazendo com ela é justamente esse de prevenção aí, para chegar com 100%. Todo mundo sabe que o atleta dificilmente ele chega a 100% da performance no dia da luta. Ele sempre vai ter alguma dor, mas o trabalho é feito para que essa dor seja o mais desconfortável possível.
ou que não impeça de estar ganhando, né? Trabalho também com o pessoal do jiu-jitsu. Esse daqui é um atleta que ganhou o mundial agora no sábado passado, né? E a gente faz o trabalho, no caso dele, muito de ombro, cervical, lombar, quadril e joelho, cotovelo também. Cotovelo, cervical e ombro, mais por conta do excesso de chaves. No caso, quadril e joelho, movimento. É muito comum alterações de quadril por conta da postura. Para quem conhece o jiu-jitsu, sabe que você luta quase que sentado para estar colocando o adversário na guarda, né? E dessa forma, você tem muita alteração de quadril, pubalgia, lombalgia é comum. E ao manter o trabalho preventivo, você consegue minimizar esse tipo de alteração. Tá? E também, na semana passada, eu tenho um outro atleta, esse daí do fisiculturismo, onde a gente faz um trabalho de manutenção, também pela alta carga dele, e também o trabalho de body sculpting, onde quando ele está em pré-competição, na semana que ele vai competir, que ele hiperidrata, quando ele está desidratando, ele vai ter o que? Aderência fácil. E aí a gente consegue estar entrando com a mobilização tecidual, né? E está contornando a musculatura dele para que ele diminua na parte líquido, e quando chegar a pele, encostar no músculo, porque eles quase não tem capa de gordura, então quando chegar, ter o mínimo possível de aderência, porque as aderências fazem com que diminua a definição muscular deles. Tá bom? Então basicamente, essa daqui é a minha vivência dia a dia, e eu queria a partir de agora estar trocando experiência com vocês, para deixar essa palestra um pouco mais dinâmica. Alguém tem alguma pergunta? Todo mundo está tranquilo? Alguém trabalha com alguma coisa de atleta? Alguma coisa desse tipo, que seja fisioterapeuta, educador físico, ou mesmo praticante de algum tipo de modalidade esportiva? Pensando dessa forma, tudo tem a ver também com o que acontece. Tanto a osteopatia quanto a quiropraxia, ela segue o que? Uma filosofia, arte e filosofia também. Tá? Então é um pouco diferente, porque está dentro do escopo da fisioterapia, só que a fisioterapia é extremamente ampla. E dentro dela está se criando cada vez mais especialidades dentro da especialidade. Eu vou falar um pouquinho, por exemplo, da osteopatia. O que acontece? Uma coisa aconteceu comigo. Meu primo é osteopata, uma dor no ombro, tá? Que não estava melhorando, e ela foi e tirou uma aderência visceral. Tá? Para aquele que não, então vamos lá para a parte daquele que não tem o costume, ou que não vivencia. Bom, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? No caso, essa aderência estava atrapalhando parte de diafragma, tá? Que tem inervação de nervo frênico, que inerva plexo. Tudo bem?
E aí que ela mexeu, soltou, melhorou meu ombro. Minha dor do ombro, né, faz 15 dias que eu não tenho. Tá? É uma verdade absoluta? Na parte clínica, sim. É a mesma coisa você pegar um artigo de uma PBE e falar que a kinesiotape não funciona. Porém, eu tenho pacientes que utilizam dela e tem melhora articular para treino, por conta da estabilidade. Entendeu? Então o que acontece? Nem tudo de um lado, nem tudo do outro. Tá bom? Realmente a gente consegue melhorar, por exemplo, na parte biomecânica, com o TAI ou ajuste manuais, eu consigo estar melhorando a expansão torácica. É comum você ver o paciente com asmático que ele tem crise e dificuldade de expansão, ou que a expansão dele seja só apical ou só em base, e você consegue estar ajustando esse seu paciente e faz com que a mobilidade do gradil costal dele melhore. Então, quando a gente fala que dá melhora, eu não estou prometendo a cura da asma ou a cura de uma alergia, e sim que uma disfunção biomecânica pode ser tratada através de ajustes, sejam eles musculares, ajustes articulares, musculares ou parte nervosa. Tá? Então, assim, não é uma verdade absoluta. Por exemplo, o que acontece? Poxa, mas dentro da química e da osteo brasileira a gente não tem um número alto de artigos científicos. Por quê? É o seguinte, se eu pegar 100 pacientes com dor lombar, 97 deles têm a dor lombar, porém em região diferente. Eu posso ter por fraqueza, eu posso ter por herniação, por compressão, por alteração de sacro, alteração de quadril, disfunção de diferença de membro em perna. E aí não tem como eu pegar uma única técnica, que é o que nós fazemos na PBE, pegar uma manobra validada e utilizar essa manobra com 100 pacientes. Porque cada um tem sua particularidade, que é a grande dificuldade, exatamente. Então, quando nós afirmamos, está dentro daquilo que nós fazemos.